Olá, gente, tudo bom? Estou aqui de volta hoje para falar do teatro, mais especificamente do gênero drama e de alguns elementos que compõem a cena teatral. Bora lá? Antes de chegar aos pontos específicos, a gente precisa saber o que é teatro, né? Bom, segundo os dicionários, a palavra vem do grego teatron. E tem aqui as letras em grego, mas eu não sei ler, tá, galera? É uma arte retratada por um ou vários atores, sendo que quando é um, se chama monólogo. Eles representam cenas tanto da vida real quanto cenas inventadas. Ocupam um determinado espaço para fazer essa cena para um determinado público. E o objetivo é fazer com que esse público reflita sobre o que acabou de se passar ali naquela cena. Para falar da origem do teatro, eu poderia falar lá da pré-história. Vocês vão dizer, nossa, essa professora só fala da pré-história, né? Mas, gente, muitas coisas começaram lá, sinto muito. Mas, peraí, só para não perder o costume, lembra na última aula, e quem não viu, veja, que eu falei sobre a dança, sobre a origem da dança, que começou lá na pré-história? A gente pode dizer que o teatro partiu dali também. Afinal, a dança era feita por um ritual, era uma encenação, logo, um teatro. Mas tudo bem, o que eu quero trazer hoje é a origem do teatro ocidental, ou seja, o teatro que nós conhecemos. Eu acabei de falar que a palavra teatro vem da Grécia, logo, o teatro também. Lá do século VI a.C. O que acontecia lá naquela época? Festas que duravam dias. Comemorava-se a primavera, a colheita, entre outras coisas, a vida de uma forma geral. E cultuavam-se deuses, né? Na Grécia havia vários deuses, com respectivos cargos, vamos dizer assim. E nessas festas, basicamente, cultuavam o deus Dionísio, que é esse aqui da foto que vocês estão vendo. É o deus da fertilidade, do vinho e deixa eu lembrar, e do teatro. Claro, como eu ia esquecer, né? Acontece, quem sabe faz ao vivo, né? Vocês sabem. Então, cultuava-se esses deuses em comemoração, em festas que duravam dias. Imagina só como era divertido. Mas hoje não façam festa e não pode fazer aglomeração, hein, galera? Por favor, espera isso tudo passar. Bom, no próximo slide a gente vê a simbologia do teatro, que é essa máscara aqui, né? A máscara feliz e a máscara triste. Uma está rindo, outra está chorando. A máscara feliz significa comédia e a máscara triste, tragédia. Além dessa função da simbologia, a máscara também era usada nos atores, porque a ideia principal era, quando você entra na cena e coloca uma máscara, você deixa de ser a pessoa que você é. Seja mulher, seja homem, seja rico, seja pobre, e passa a ser a personagem. Então, a ideia da máscara é desvincular o ser humano da personagem. Vamos seguir. Falei no início que eu ia falar sobre o drama, certo? Antes de falar do drama, falar da tragédia. Mas não vou me alongar muito nisso não, porque eles são basicamente a mesma coisa. O drama, inclusive, é visto como uma forma exagerada da tragédia. O drama, ele trata de conflitos existenciais, não exatamente partindo, mas esse conflito, ele gera tristeza, gera reflexão. Então, a ideia seria basicamente essa, ou seja, você sair bem triste do teatro, refletindo sobre a própria vida. A gente pode destacar 3 autores gregos que falavam sobre isso, que era o Ésquilo, o Sófocles e Eurípides, que nomes difíceis, né? Além de falar sobre o drama, eles também faziam peças sobre educação moralizadora. Agora, vocês imaginem, pensa comigo, a Grécia é o berço da filosofia. Agora, você imagina uma peça sobre educação moralizadora. Eu acho que deveria ser puramente filosófica e fazia o seu cérebro explodir de tanto pensar, né? De tanto compreender aí a peça. Aí também a gente descobre que não são só os seres humanos que tinham angústias e tragédias. Os deuses gregos também tinham, vocês acreditam? E essa angústia era contada nas cenas teatrais. Então, hoje em dia, você pode pensar assim, quando uma amiga sua chega e fala, nossa, para de ser dramática. Você fala, até os deuses também eram dramáticos, porque eu, pobre mortal, não posso ser. Viu? Podem usar essa dica aí que vale a pena. Seguindo, falar sobre drama, não tem como não falar de Shakespeare. William Shakespeare. E antes de fazer um comentário interessante sobre ele, eu trouxe uma curiosidade muito fútil, mas que eu achei o máximo. Vocês sabiam que a mulher do Shakespeare se chamava Anne Hathaway?
Sim, o mesmo nome e a mesma grafia da atriz que a gente conhece hoje. O Diabo Veste Prada, Diário de Princesa, Batman, Os Miseráveis. Gente, fica a tarefa aí. Descubram se é a mesma pessoa, hein? Será que é? Mas vamos voltar ao assunto mais importante. William Shakespeare, ele é de 1564 a 1616. Ele é considerado um dos autores mais importantes sobre as questões da alma humana, da vida, da morte, do amor impossível, da covardia, e faz até hoje a gente refletir sobre isso. As obras mais conhecidas são Otelo, Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão e Romeu e Julieta, uma das obras super famosas, ainda mais entre os jovens, que falam de um amor impossível. Vamos seguir um pouquinho? Antes de falar de Romeu e Julieta, sim, eu trouxe um trechinho de Romeu e Julieta, a gente vai falar. Eu queria falar sobre Hamlet. Hamlet tem a famosa frase do ser ou não ser, eis a questão. É um trecho super famoso e que ele fala justamente sobre a questão da vida e da morte. Diz a lenda, tem duas lendas, aliás, sobre essa cena. Só fazendo uma observação, a peça inteira de Hamlet é dividida em atos. Essa frase está no ato 5. Eu só vou ficar devendo quantos atos são, tá? Mas a peça não se resume a só essa parte, ok? É importante dizer. As lendas são as seguintes, que primeiro ele estava segurando uma caveira quando falava sobre essa cena. Não se sabe se é verdade, mas até hoje a representação é dessa forma por diversos atores. E a outra lenda é que essa cena seria um monólogo. Lembra que eu falei que o monólogo é um ator? Mas há controvérsias. Dizem também que havia dois amigos do Hamlet que estavam escondidos no cemitério onde passava essa cena e observaram lá ele fazendo essa fala, né? Eu já vou fazer a fala para vocês, não se preocupem, aguardem. A ideia sobre essa cena é que seja rico ou seja pobre, importante ou não, quando a gente morre nada disso interessa, né, galera? E eu fiquei pensando sobre isso, que isso pode ser que faça a gente tentar se tornar seres humanos melhores, né? Porque a gente está hoje num mundo cheio de ódio, né? Infelizmente. Ódio, preconceito, onde tem racismo, machismo, homofobia, ganância desses políticos aí, né? Que ninguém merece. E o que adianta tudo isso? O que adianta a gente ser uma má pessoa e sendo invejoso, enfim, e chegar lá, não vai levar o ouro mesmo para debaixo da terra, né? Então, quem sabe a gente começa a tratar melhor as pessoas, nossa família, tratar os animais melhores, nossos amigos. Então, acho que é uma cena importante. Vale lembrar, antes de falar o trechinho para vocês, que o William Shakespeare é em inglês. Então, a cena original é em inglês, tá? Então, se vocês forem procurar no Google aí, vocês vão encontrar talvez outras versões. E, gente, eu fiz questão de trazer minha própria caveira. O nome da caveira, ela é Ioric. Ioric era o bobo da corte que fazia parte do Hamlet, da família do Hamlet, que era um príncipe, né? Gente, me desculpa, tá? Eu não sou uma grande atriz, não. Mas a cena era mais ou menos isso. Se imaginem no cemitério e ouçam a cena. Ser ou não ser, eis a questão. Qual é a mais digna ação da alma? Sofrer dardos penetrantes da sorte injusta ou opor-se a esta corrente de calamidades e dar-lhes fim com atrevida resistência? Morrer, dormir. Nada mais. Morrer é dormir. Sonhar? Talvez. Muito obrigada pela atenção, tá? Vamos seguir com... faça essa cena em casa, eu acho legal. Faça um desenho. Ou se não quiser desenhar uma caveira, tudo bem. Vai nessa cena, bota a família no sofá para sentar e faz essa cena. Faz esse monólogo, vai. Vamos continuar, por favor. Aqui a gente vai ver um trechinho de Romeu e Julieta e depois eu vou falar sobre ele. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Isso me acalma e apoia a alma, isso me ajuda a viver. Sorri das cicatrizes que nunca foi feito. Mas que luz é essa que brilha através daquela janela? É o sol nascendo. É Julieta. Surge ao sol luminoso e vai que noite
inveja. É por isso que a Luísa Paiva é doente de tristeza, porque percebeu que você é muito mais formosa do que ela, meu amor. O brilho de suas faces iria comer estrelas, assim como o dia faz para a luz do lampião. Ah, se Julieta soubesse que é minha Eu também amada. ficaria vendo bastante esse vídeo, tá? Quem conhece um pouco a trama de Romeu e Julieta vai perceber, ué, mas essa música brasileira não existia na cena original. Não, gente, o que acontece? O texto de Romeu e Julieta, ele está em domínio público. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode brincar com o texto, sempre com devido respeito ao autor original, claro. Professora, como é que eu sei que o texto está em domínio público? Bom, é fácil você consultar na internet, né, bibliotecas, internet, mas, para você ter noção, é a partir de 70 anos contados a partir da morte do autor. Então, ele morre, né, em determinado momento, com 70 anos, e o texto está em domínio público, ou seja, você não precisa pedir autorização para você modificar esse texto. E eu achei interessante você trazer essa cena com a música da Marisa Monte, chamada Amor, I Love You, porque encaixou perfeitamente. Então, eu disse, né, gente, pode brincar com o texto, mas com respeito. Então, ali nessa cena, vocês puderam ver uma transformação com essa adição dessa música. Tem os atores, né? No caso, não é um monólogo, porque são dois. Tem aí elementos do teatro, né? Lembra que eu falei? Que são o figurino, a maquiagem, o cenário, a iluminação e a sonoplastia. Tudo tá ali para que dê o clima do teatro, dê a ambiência da cena teatral, correto? Bom, seguindo, por favor. Claro que não daria para falar de todos os elementos teatrais, né, gente? Então, eu escolhi o figurino. Figurino nada mais é do que a nossa roupa. É um elemento fundamental na cena teatral. Mesmo que o ator esteja nu, gente, isso é um figurino. Claro, não vai ficar nu por nu, né? Mas, fazendo parte de um contexto teatral, por que não? E acredite, eu já vi peça com atores nus. E, no caso, na cena, funcionou porque, enfim, tinha a ver com o texto, né? Quem faz o figurino é o figurinista, que é um profissional que tem que ser super competente, super capacitado para poder vestir essa personagem. Podemos seguir, por favor. Antes de fazer o figurino final, existe o croquis. Croquis, gente, nada mais é do que um rascunho. Esses dois aqui, no caso, é de um estilista chamado Christian Lacroix, um estilista francês. Ele fez o croquis do Romeu e da Julieta. Não vou conseguir ler o resto das letras, tá, gente? Mas dá para saber que é Romeu e Julieta. Então, o que acontece? O diretor idealiza uma cena. Vai lá falar com o figurinista. O figurinista rascunha, leva a reunião para o diretor. Vamos conversar, o que você quer? Vamos fazer, não vamos fazer? Vai tirar isso, vai colocar isso? Então, o croquis serve para isso. Ele não é a arte final. Ele é o esboço para a arte final. Podemos seguir, por favor? Aqui são dois exemplos de figurino que, gente, foi coincidência. Eu peguei duas peças que tratam o Nordeste, né? Mas juro que foi coincidência. Uma do trecho da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e a outra da Vereda da Salvação. Me perdoem, mas eu não consegui achar o autor. Mas você vê, figurinos são mais cotidianos, que dão mais leveza ao personagem para poder se movimentar em cena, enfim, fazer o que era necessário. Vamos seguir? Existem 3 tipos de figurino que a gente pode dividir. Gente, não é uma coisa unânime, tá? Eu estudei, né, para preparar essa aula, li sobre figurino e cheguei a essas 3 divisões. Podem ter outras também, ok? Mas vamos lá. O figurino realista, o pararealista e o simbólico. O realista, ele apresentaria precisão histórica. Já vou dar um exemplo, tá? O pararealista, ele se inspiraria também na precisão histórica, mas traria alguns elementos novos, uma estilização. E o simbólico, eles ignorariam a questão histórica, né, a questão temporal da peça, e pensariam em figurinos que retratassem o sentimento da personagem. O exemplo que eu falei que eu ia dar. Vamos supor, uma peça sobre 1500 com a invasão dos portugueses ao Brasil. Vamos ali ter um embate, né? Um embate entre os portugueses, os índios, né? Enfim. Se fosse um figurino realista, pensaria-se em figurinos da época, né? Os índios vestidos com elementos da natureza, os portugueses já com elementos mais contemporâneos da época, né? Mais modernos em relação ao índio, etc. O pararealista seria esse figurino que eu acabei de citar, com alguns elementos diferentes. Aí vai variar da cabeça do diretor, tá? E o simbólico, a gente pode pensar, por exemplo, o índio vestindo uma camisa de malha preta,
simbolizando o luto por ter a sua terra invadida. Índio usava camisa de malha? Não, né, gente? Mas aí é uma questão simbólica para retratar o sentimento da personagem, beleza? Vamos seguir? Vamos ver um pouquinho desse vídeo. O figurino no teatro tem uma função bastante importante, que é descrever aonde se passa a peça, quem é a personagem, em que tempo estamos. O bom figurino é quando eu consigo, através da cor, da forma, colaborar com a atuação do ator. E ele não vir na frente querendo contar além do que a história pede, nem menos. Eu acho que ele sempre tem que colaborar na construção do personagem. Eu sempre busco uma referência do autor, um pouco de que época em que ele viveu, em que época que ele escreveu e por que ele escreveu essa obra. Para mim sempre isso é muito importante. Ouvir muito a direção para ver qual o sentido ou em qual direção ele quer conduzir o espetáculo que ele vai encenar, e ouvir bastante o cenógrafo para ver em que ambiente ele vai colocar essa peça. Você viu o moço falando sobre o figurino, que ele não é feito isoladamente, né? Feito com toda a equipe para montar a cena teatral, que o figurino não pode sobrepor o artista. Tem que ser um trabalho realmente em conjunto para passar a ideia que se quer, de fato, passar para o público, tá bom? E aí, finalizando, gente, eu trouxe só pra gente brincar aqui, figurino de todos os gostos. Aqui tem músico, tem atores de cinema, atores de teatro, atores, enfim, de TV, cada um com um estilo bem diferente um do outro, né? Bem louco, inclusive. Vocês viram que eu não sugeri nenhuma atividade, a não ser procurar se a Anne Hathaway é a mesma pessoa ou não, né? Mas, bom, pra finalizar, vai montar um figurino pra você, vai, bagunça aí o quarto, o armário da mãe, o armário do pai, mas depois arruma, tá, galera, por favor. Vai montar, vai brincar, vai se vestir. Quem é menina pega a peça de menino. Quem é menino pega a peça de menina. Vai se descobrir, vai brincar. E depois também, se quiser uma outra sugestão, escolhe uma banda que vocês gostem, ou um cantor, uma cantora. Vai desenhar um figurino pra eles. Quem sabe a gente se revela uma nova profissão aí, né? Lembra? Já falei há muito tempo atrás, na aula de fotografia, que a gente podia revelar um fotógrafo. Agora a gente pode revelar um figurinista. Podemos também revelar dançarinos. Gente, a arte é isso aí. A arte é múltipla, né, galera? Pra seguir, só pra gente ver um pouquinho as referências que eu usei, que eu nunca mostro, mas tô começando a me lembrar. E é isso, gente. Fiquem em casa, fiquem com Deus, usem máscara e espero que tenham gostado. Tchau!